Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre a vida daqueles que você ama e que tanto você se preocupa. Obrigado por estarmos juntos para um novo dia, para este momento da leitura da Palavra do Senhor. Vamos orar. Querido e amado Senhor, obrigado por este momento que nos concede, que o Senhor permita que o Espírito Santo haja em nossas vidas e através de nossas vidas e através da leitura da Palavra. Fale conosco, dai-nos entendimento dessa leitura no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao 22. Pedro e João diante do conselho de líderes. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam. E como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então, os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Deuteronômio, capítulo 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor, seu Deus, destruir as nações cujo território Ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram. Em seguida,
separarão 3 cidades de refúgio na terra, que o Senhor seu Deus lhes dá. Preparem estradas e dividam entre 3 regiões a serra que o Senhor seu Deus lhes dá como propriedade, com uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficar a salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa, ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, se de alguém ir com um vizinho cortar lenha num bosque, e quando um deles levantar o machado para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar do cabo, atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar a vida. Se, contudo, a distância até a cidade de refúgio for muito grande e acontecer que, irado o parente encarregado de vingar a morte da vítima, alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso, ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, seu Deus, ampliar seu território, conforme jurou a seus antepassados, e lhes der toda a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, se sempre amarem o Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como uma herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficar à espreita dele e o atacar e matar, fugindo depois para uma das cidades de refúgio, as autoridades da cidade de homicida enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima, para que ele execute o homicida. Não tenha pena dele. Elimine de Israel a culpa de matar inocentes. Assim, tudo irá bem com vocês. O interesse pela justiça. Quando tomarem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram. Não condenem alguém por um crime ou delito, com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, aplica-lhe a sentença que ela planejava para a outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente e mão por mão, pé por pé. Deuteronômio, capítulo 20. Normas acerca da guerra. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenha medo.
O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel. Ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará a vitória. Então, os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá com trabalhos forçados. Se eles recusar a proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, lhe entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes e não às cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo. Destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Isso evitará que os povos da terra os ensinem a imitar os atos detestáveis que eles praticam. Quando adoram seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor, seu Deus. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machado. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco à cidade inimiga até que ela caia. Jó, capítulo 13. Jó quer defender sua causa diante de Deus. Vi tudo isso com os próprios olhos. Ouvi com os próprios ouvidos. E agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Não são melhores que eu. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentiras.
São médicos incapazes de curar? Se ao menos se calassem. É a atitude mais sábia que poderiam tomar. Ouçam minha defesa. Prestem atenção a meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Distorcem seu testemunho em favor dele? Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-lo como enganam qualquer pessoa? Não, certamente ele os repreenderá se distorcerem às escondidas seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não se aterrorizará? O terror dele não cairá sobre vocês? Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas. Sua defesa é fraca como um pote de barro. Calem-se e deixem-me em paz. Permitam-me falar e eu arcarei com as consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. Apresentarei a Ele minha causa. Isso, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio. Se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que vou dizer. Ouçam-me com atenção. Preparei minha defesa. Serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que estou errado, me calarei e morrerei. Jó pergunta qual foi o seu pecado. Versículo 20. Ó Deus, concede-me estas duas coisas, e não me esconderei de ti. Remove tua mão de cima de mim, e não me assustes com tua temível presença. Chama-me, e eu responderei. Ou permita que eu fale e responde-me. Diga-me o que fiz de errado. Mostre minha rebeldia e meu pecado. Por que te afastas de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Escreve acusações amargas contra mim e trazes à tona os pecados de minha juventude. Prendes meus pés com correntes, vigias todos os meus caminhos e examinas todas as minhas pegadas. Eu me consumo como madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Amém? Obrigado por estarmos juntos até este presente momento e que o Senhor continue presente em sua vida e que o Senhor continue te estimulando a fazer a leitura da palavra. Deus te abençoe.